Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Repeat After Me Idiomas. Eu sou o William, seu professor de inglês, e hoje eu venho comentar sobre Double Eight Questions. O que é o Double Eight Questions? São as perguntas em inglês que fazemos que começam com as letras W e H, W-H, ok? Vamos lá então, eu vou compartilhar com vocês a tela, como de costume, para que vocês possam ter exemplos e eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Vamos começar então com as perguntas feitas com a letra inicial W. Então vamos lá. A primeira delas, que muitas pessoas conhecem, é a palavra what. What. Deixa eu colocar aqui de uma forma. What. O que significa então what, pessoal? What tem o significado de o que e qual. O que e qual. Então, qual que eu vou colocar, professor? Eu vou colocar como o que ou qual? O contexto da frase. Em inglês é muito contexto. Então, você vai ter que saber se você quer se referir ao que ou qual na hora de fazer a tradução. Não é necessário fazer tradução, simplesmente pelo contexto você já vai conseguir também entender. Tá legal? Então, eu posso falar, por exemplo, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Todos sabemos que podemos falar What is your name? What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Não fica legal eu traduzir como o que é o seu nome? Não. What is your name? Qual é o seu nome? Se eu quiser, por exemplo, perguntar o que a pessoa está fazendo, o que você está fazendo? Eu vou perguntar também What are you doing? What are you doing? Né? Note que, falando devagar, pronunciando letra por letra, palavra por palavra, vai soar mais ou menos assim. What are you doing? Entretanto, até no nosso idioma materno, qualquer idioma, as pessoas gostam de falar mais rápido, as pessoas gostam de cortar um pouco, ou simplesmente juntar. Quando em inglês temos uma frase terminada em uma consoante e a próxima palavra for uma vogal, nós fazemos uma junção na pronúncia. Então eu posso juntar e falar what are you doing? What are you doing? Ao invés de falar what are you doing? Pode falar dessa forma? Pode. Mas muitas pessoas vão falar mais rápido e vão juntar. Então, what are you doing? Bom, então caso você ouça uma ou outra, ambas estão corretas, tá legal? What are you doing? O que você está fazendo? Na primeira eu traduzo como qual, what is your name? Qual o seu nome? A segunda eu traduzo como o que? What are you doing? O que você está fazendo? Tá legal? Vamos para a próxima, o próximo Double Eight Questions. Então, continuando ainda com W, eu posso falar sobre where. O que significa where? Where tem o significado de onde. Onde, né? Então, posso colocar aqui, embaixo. Onde? Então, eu posso falar assim, onde você está? Né? Onde você está? Where are you? Where are you? Onde você está? Onde você está? Aqui, pessoal, para quem não sabe, em inglês, para perguntas, nós devemos inverter o verbo. Nesse caso, o verbo to be, vamos fazer a inversão. Por isso, ele começa com o verbo to be e depois nós temos o pronome, que é o pronome você, que é o you. Então, tradução literal seria onde está você? Né? Ao invés de falar onde você está. Então, em inglês, fazemos essa inversão para perguntas. Quando é afirmação, não é necessário. Simplesmente eu falo you are, você está, e falo onde a pessoa está. Legal? Então, where are you? Onde você está? Eu posso perguntar também onde ele está. Where is he? Where is he?
Onde ela está? Where is she? Legal? E por aí vai, pessoal. Verbo to be também, invertido, e depois o pronome. No caso aqui, o pronome she, ela, o pronome he, ele. Where is he? Where is she? Então, isso é o nosso onde. Onde. A próxima que eu quero explicar para vocês seria o who. O who. O who significa exatamente quem. Quem. Então, eu posso falar assim: quem comeu o pedaço de bolo que estava na geladeira? Olha que frase legal. Quem comeu o pedaço de bolo que estava na geladeira? Who ate the piece of cake that was in the fridge? Aqui, pessoal, eu utilizo a preposição in. Por quê? Porque eu estou falando que alguém comeu o pedaço de bolo que estava na geladeira no sentido de dentro da geladeira. Eu tenho um vídeo, vou deixar inclusive o link aqui, é o vídeo, um dos últimos vídeos que eu fiz a respeito de preposição in, on e at. Se você não viu, já deixa então aquele like, comenta, compartilha, vai no vídeo, aprende, tenta sempre atribuir esses conhecimentos, que é muito importante. É uma utilização bem sutil cada uma delas, mas vale a pena sim você ficar ciente de como usar se ainda não sabe. Who ate the piece of cake that was in the fridge? Quem comeu o pedaço de bolo que estava dentro da geladeira? Outro exemplo, eu posso falar assim: quem é ela? Então, eu estou conversando com um amigo, vejo uma mulher passar, eu falo: quem é ela? Who is she? Who is she? Quem é ela? Então, esse who nós utilizamos como quem. Esse double with question, pessoal, são muitas perguntas, muitas preposições, muitas formas de fazer perguntas, tá? Em inglês, que por coincidência todas começam com W ou H. Então, por ser muito parecida, por exemplo, who, what, where, então essas, querendo ou não, tem uma certa semelhança. Então, por isso que causa muita confusão, causa muitas dúvidas nos alunos, tá bom? Vamos ver qual será a próxima. Já falamos então de what, falamos de where, onde, falamos agora do who, que é quem. Vamos falar então agora do which. Which. Tá aí uma que muitas pessoas têm dúvidas. O which. O which, ele tem o mesmo significado do what. O que e qual. Professor, se ele tem o mesmo significado do what, significa que eu posso utilizar de forma aleatória? Como eu quiser usar, eu posso usar? Não. O what você vai utilizar sempre quando você está solicitando uma informação sobre uma coisa só, uma coisa apenas. Então, quando eu te pergunto, what is your name? Você só tem um nome. Você pode ter um nome do meio, um sobrenome, mas eu te perguntei o seu nome. Então, o seu primeiro nome, você só tem um, né? Nesse caso, ainda que seja composto, mas a pessoa responde que tem apenas um. Dessa forma, você utiliza what. Então, quando você pergunta com what, é quando você está falando de uma única coisa. O which já é diferente. É o que, qual, no sentido de quando tem mais de uma resposta, mais de uma opção de resposta. Por exemplo, eu posso te perguntar: qual é a sua cor favorita? Vamos lá. Which is your favorite color? Which is your favorite color? Por que eu usei which não what? Porque a opção, você pode me dar mais de uma opção. Existem várias cores, várias cores. Você pode falar que a sua cor favorita é amarelo, vermelho, roxo, verde, preto, branco, amarelo, enfim. Você pode falar existem várias opções. Quando existe mais de uma opção de resposta, a pergunta deve ser feita com which e não what. Legal? Outro exemplo, eu posso falar assim: qual é o seu filme favorito? Which is your favorite movie? Qual é o seu filme favorito? Which is your favorite movie?
Aqui é algo que você pode até pensar assim, mas professor, eu já ouvi alguém falar, what is your favorite movie? What is your favorite color? Hoje em dia, até no português mesmo, até nós, professores ou pessoas comuns do dia a dia, todo mundo comete erros gramaticais, seja na fala, seja na escrita. Isso é normal. Se a pessoa falar what is your favorite color? What is your favorite movie? Você vai entender? Vai entender. Gramaticalmente está correto? Não. O correto seria você utilizar which, que é nada mais, nada menos que a forma de utilizar quando tem mais de uma opção de resposta. Isso não vai impedir que a pessoa te entenda, tá bom? Então, a pessoa vai entender. É o que eu sempre falo, um exemplo, se a pessoa chegar e falar para você, nós vai. Você vai falar, nós vai? Não, nós vamos, que é a conjugação correta em português. Entretanto, se a pessoa falar nós vai, você vai entender o que ela quer dizer. Vai. A mensagem vai, ela vai passar a mensagem, você vai entender. Entretanto, é feio. É uma forma incorreta de falar. São alguns vícios de linguagem que muitas pessoas têm, então é a mesma coisa no inglês, tá? Não é diferente. Então, nesse caso, utilizamos o which quando temos essa mais de uma opção de resposta, tá legal? Agora uma outra, né? Nós temos aqui o whom. Whom. Não é who. Who é quem nós falamos lá em cima, né? Muitas pessoas têm um pouco de dúvida. Mas, o que significa whom, então? Ele também significa quem. Peraí, professor, e agora? Fiquei na dúvida. Who, whom, qual utilizar? O who, vocês vão utilizar sempre o who. O primeiro que eu falei lá em cima. O who é quem, sempre no início da frase. Então, vamos supor, você quer falar quem comeu o pedaço de bolo? Who ate the piece of cake? Quem, quem bebeu o refrigerante que estava em cima da mesa? Who drank the soda that was on the table? Que estava na mesa. Enfim, sempre você utiliza o who quando você está falando que é quem, mas quando você está no início da frase. Quando você utiliza o whom, já é diferente. Ele vai mais para o final da frase, sempre no final. Exemplo, eu posso falar assim. You sent this gift to whom? You sent this gift to whom? Você mandou esse presente? Você enviou ou mandou este presente para quem? To whom? Se você quiser usar essa mesma frase, a mesma ideia, né? Que é você enviou esse presente, para quem que você enviou, né, esse presente? Para quem, mas utilizando o who, não whom. Utilizando o who, você pode falar Did you send this gift to? Assim você pode utilizar. Who did you send this gift to? Então, tradução literal. Quem enviou para quem você enviou este presente para, né? Então é uma estrutura que não pode ficar junto. Who to who? Não. Então eu tenho que colocar o to no final, tá? Então who did you send this gift to? Para quem você enviou esse presente, né? Então, aqui nesse caso, eu coloquei you send this gift to whom? Sim, posso colocar to e whom. Eu não posso colocar to e who. Deve ser sempre to e whom, tá? Whom no final da frase, who no início da frase, tá bom? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvidas, por favor, coloque no comentário e peço para vocês, cada um, colocar uma frase com o whom e colocar uma frase com o who. Prometo também corrigir e deixar um comentário para vocês, tá? Vamos para a próxima. Temos aqui, então, o whose. Whose. O whose significa de quem. De quem. E também, ele tem um significado de cujo, cuja. Como assim, professor? Vamos nos exemplos que fica mais fácil, né? Eu posso simplesmente falar assim. Eu vejo um carro na rua e, nossa, que carro bonito. De quem é esse carro? De quem é esse carro? Eu estou fazendo uma pergunta para saber de quem que é a posse desse carro. Então eu falo, whose is this car? Whose is this car? De quem é esse carro? Ah, que casa bonita. De quem é?
aquela casa? De quem é aquela casa? Whose is that house? Whose is that house? De quem é aquela casa? Tá? Então, aqui você já consegue ter uma diferença, né? O whose, de quem? Whose, de quem? Agora, o whose no sentido de cuja. Eu posso simplesmente falar assim. Ele é o meu amigo cuja eu falei eu te contei aquela história. Ele é o meu amigo cuja eu te contei aquela história. That is my friend whose I told you the story. That is my friend whose I told you the story. Aquele é o meu amigo cuja eu te contei a história. Tá bom? Então, whose, dois significados. De quem? Cuja. Tá? Vamos para a próxima. Falamos já do who, where, whose. Agora vamos para o why. O why, pessoal, ele é o nosso porquê. Porquê de pergunta, tá? Nós temos o porquê de resposta. Em português nós temos 4, né? Aqui não é tão diferente. Aqui a gente tem alguns, eu vou explicar para vocês. Mas vamos focar hoje. Prometo num próximo vídeo explicar os porquês do inglês. Hoje vamos focar somente no Double Weight Questions. Why? Why, então, por que para perguntas? Eu posso simplesmente falar assim, por que você está triste? Por que você está triste? Note, observe essa frase em português. Por que você está triste? Eu uso o verbo ser e estar, não, desculpa, eu uso o verbo estar, né? Com o pronome você, conjugo ele com está, você está, e coloco o adjetivo, triste, tá? Como ficaria isso em inglês? Why? Lembrando que a gente faz a inversão para a pergunta. Então, you are é você é, eu tenho que colocar are you. É você? Ou está você? Porque é o verbo to be. Lembrando que o verbo to be em inglês é ser ou estar. Temos um verbo só para os dois verbos que temos em português, tá bom? Então, why are you sad? Why are you sad? Por quê? Por que está você triste? Por que você está triste? Why are you sad? Uma outra forma de fazer perguntas com why, eu posso perguntar: por que você fez isso? Por que você fez isso? Why did you do that? Se você não sabe utilizar o did e o do, e também o will, que é futuro, will futuro, do presente e did passado, eu vou deixar também um link bem aqui do vídeo que eu explico exatamente como utilizar did, do e will. Tá legal? Então vamos lá. Why did you do that? Why did you do that? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Então é assim que utilizamos o why. Falamos então do what, falamos do where, falamos do which, who, whom, whose, why. Eu acredito que são esses. Temos também, deixa eu ver se eu coloquei. Bom, vamos falar agora então do com W já foi, né? Agora vamos falar com H, né? Que é o H. Perguntas com H. Vamos lá. Anotamos bastante exemplos. Com H eu tenho o how. How. O how, pessoal, ele significa como. Como. Como você está? Como você está? Como você está hoje? How are you? How are you today? Famosa frase que todos conhecem, né? How are you today? Como você está hoje? Novamente, invertendo, né? Em vez de falar you are, eu falo are you, porque é pergunta. As perguntas nós fazemos o método de inversão. How are you today? Como você está hoje? Como você fez isso? É diferente da pergunta anterior. Por que você fez isso? Why did you do that? Aqui eu pergunto como você fez isso, né? Então eu pergunto how did you do that? Como você fez isso?
How did you do that? Como você fez isso? Tá? Então, essa é a primeira forma de utilizar. Essa é o primeiro, na verdade, a primeira pergunta com H. A segunda pergunta que podemos fazer com H seria how much? How much? How much? Pessoal, how much nós utilizamos em inglês para falar, para perguntar sempre sobre preços. Preços de algo. Então, por exemplo, eu estou com um celular na mão, eu falo, quanto custa esse celular? Quanto é esse celular? How much is? Quanto é this? How much is this phone? How much is this phone? How much is this phone? Quanto é esse carro? Quanto é esse carro? Vamos dizer que você está numa concessionária, numa loja, e pergunta, quanto é esse carro? How much is this car? Sempre, então, que você for falar de preços, você vai utilizar how much. Legal? Agora, nós temos o how many. How many. O que significa how many? O how many é quantos. Quando estamos falando de quantidade de algo, né? Nós utilizamos quando nós podemos contar alguma coisa. Então, eu posso falar assim, how many fingers do you have? How many fingers do you have? Fingers são os dedos da mão, tá bom? Se for dedos do pé, nós chamamos de toes. Toes. Mas não é o caso agora. How many fingers do you have? Quantos dedos você tem? 5. Ou juntando as duas mãos, 10. Então, você pode responder, I have 10 fingers. Eu tenho 10 dedos, tá? How many fingers do you have? É algo que você consegue contar. Então, o how many sempre é para algo contável. Você consegue contar. Eu posso perguntar também, quantas camisetas você tem? Quantas camisetas você tem? How many t-shirts? How many t-shirts do you have? Tem um hífen aqui, tá bom, pessoal? É que eu estou com um teclado em espanhol que não apresenta. Então, how many t-shirts do you have? Quantas camisetas você tem? Então, sempre que for perguntas contáveis, sobre objetos contáveis, você vai utilizar how many. Tá legal? Bom, existe uma outra, que, né, que você já conhece, que é para perguntar a idade das pessoas. Você vai perguntar, então, how old? How old? Quantos anos ela tem? How old is she? Quantos anos eles têm? Plural. Quantos anos eles têm? Se é plural, eu não vou usar o is, eu vou usar o are, porque eu estou falando de plural, tá? How old are they? Quantos anos eles ou elas têm? Porque o theys é o pronome. Eles ou elas. Sempre plural. Tá legal? Então, beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Já aprenderam, né, a utilizar o Double Weight Questions. Como tarefa, dever de casa, além de deixar um comentário para eu fazer as correções, peço que vocês tenham um caderno e anote todas essas dúvidas, todas essas palavras, todas essas frases que nós utilizamos, e também vocês podem criar as próprias frases de vocês. Nisso vocês vão ter o costume de utilizar no dia a dia, treinar bastante, estudar bastante. Isso vai fazer com que vocês tenham uma memória um pouco melhor, lembrar cada detalhe, e não só isso. Além de lembrar, vocês conseguem fazer a diferença, vocês conseguem entender a diferença de cada uma, porque como eu falei, elas são muito parecidas. O que vai fazer vocês lembrar qual é o costume, é utilizar e treinar bastante, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.